Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Quero apresentar para vocês aqui o Criançando. É com ele que nós iremos falar com a fonoaudióloga Luísa Yurrin. E sabe qual vai ser o tema? Criançando. Legal, né? Luísa, vamos criançar. Vamos. Seja muito bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigada, E trazer Douglas. esse amigo aqui que tô adorando, viu? É o nosso Tô mascote, adorando, que com né? certeza ele faz folia com a criançada, não é? Faz alguma coisa com a gente que é adulto também, que eu não sei explicar, mas parece que ele faz um resgate Não, e da faz. nossa criança. Faz, Não, né? não que eu não tive urso na minha infância, né? Mas a minha irmã teve urso, a Clarinha teve urso. E como isso aqui é de memória, né? É. Esse bichinho apeluciado. É isso aí. Vamos falar sobre falar sobre criançando? Vamos. Então vamos lá. Coisa boa, adoro falar sobre esse filho, esse meu terceiro filho. Teu terceiro filho? O Criançando está fazendo 6 anos, agora em outubro. Maravilha. Ele nasceu de uma inquietação minha em relação à educação das crianças, às oportunidades escolares que elas têm e o mau humor que elas costumam ir para a escola. É uma pena isso, mas é uma realidade e eu me solidarizo até porque eu fui uma criança que eu não tinha essa afinidade com a escola. A parte boa da escola para mim era o recreio e o horário do basquete na tarde, a educação física. Então, isso foi me questionando. Eu fiz doutorado em educação também, foi no doutorado em educação que veio à tona um desejo de fazer algo por essa educação das crianças, por aproveitar melhor esse tempo, esse potencial da criança e a curiosidade, né? E o Criançando veio como um grupo de WhatsApp, que era o que estava ao meu alcance no momento, e em que eu comecei a compartilhar ali o que acontecia em Santa Maria, de atividades, programação do teatro, planetário, Sambrás, que mais? Museu Ufológico ali em Itaara, coisas que a gente não aproveita, mas que tem um potencial para despertar esse gosto pelo aprender, pelo convívio da criança com outras crianças, pelo contato da criança com as suas habilidades, com as suas dificuldades. Simples. Então começa com um grupo de WhatsApp em que eu não convidei as pessoas, eu comentava, eu quero entrar. Então vamos entrar, entra e compartilha o que tu faz com teu filho aqui em Santa Maria. E isso cresceu, foi crescendo. E como tudo que a gente faz quando gosta, se prolifera, né? Isso é verdade. Então, estamos há 6 anos. Na pandemia, teve uma leve reformulação, porque a gente parou de fazer atividades, né? A gente ficou um tempo aí dentro de casa, então se fortaleceu como uma rede de apoio. Uma rede de apoio entre mães, pais, são menos pais do que mães, mas são todos muito bem-vindos, e em que a gente compartilha ali também contatos de profissionais, opiniões, até às vezes tem que pegar leve porque a confiança é tanta nesse grupo que as pessoas falam a experiência negativa, inclusive, claro, né, que tiveram com algum profissional. Então, a gente tem que ter alguns cuidados e eu faço essa mediação no grupo, eu me dedico a fazer isso, né? Assim como temas polêmicos que vêm, às vezes, questão ideológica. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, porque o nosso interesse é a criança, independente, né, de ideologia, enfim, é o desenvolvimento da criança. Então, eu estou muito satisfeita, eu fico muito feliz em falar nesse grupo. Outra situação que eu observo é que Santa Maria tem muitos profissionais, além de locais, assim como eu comentei, tem muitos profissionais bons, escondidos, muitas vezes. Verdade, né? É isso aí. E poder ser uma vitrine para esses profissionais é muito legal, né? Tem professores particulares, por exemplo. Tem um casal de professor de matemática e física, de aposentados, com tempo, com atenção, com maturidade, para ensinar uma criança. Que
coisa bem boa, que oportunidade, né? Que muitas crianças não têm de ter um professor assim e vão poder ter acesso a esse professor. Então, eu fico muito satisfeita de poder estar proporcionando isso. Dentro do Criançando, então, tem profissionais na ativa, profissionais que não estão mais na ativa, mas que pela sua vontade entram também para beneficiar crianças. Isso aí, às vezes até eu dou uma provocada em pessoas que eu vejo que têm potencial para brilhar o olho da criança. Quando eu vejo um profissional com brilho no olho, é importante que tenha alguma criança vendo isso, porque essa criança logo vai brilhar o olho também. E é batata. Eu vou te falar uma experiência. Eu tenho o projeto Arte Mirim, agora ele está adormecido, mas o Arte Mirim ele foi um projeto assistencial para crianças de escolas, creches, né, que pudéssemos ir até essas crianças e levar a arte. Olha. E quem fazia parte, né, desse grupo eram professores aposentados, né, que uns eram educação artística, também tinha artistas profissionais que nós conhecemos aqui em Santa Maria, levando também essa parte de arte, né, e que as outras professoras falavam também de Jesus. Levavam, né, essa fé, essa crença, né, para esses pequenos, que ali eles descobriam a arte. E que olha como a gente descobria talentos ali, talentos para desenhar, para pintar, para criar situações, né? E aí o que eles desenvolviam, a gente fazia o que eles desenvolviam e aí a gente vendia e devolvia esse valor, né, para aquela instituição para beneficiar eles. Então, crianças que às vezes não sabem nem quem é Jesus, nem quem é Deus, não sabem nem uma oração, ou às vezes nunca realmente pegou um lápis ou um pincel, de ter a experiência com um pincel e detonar em cima de um papel. E que lindo. Isso é uma coisa muito boa, né? E da tua parte, de todos que estão junto contigo, de trazer essa situação do criançando. Porque vamos colocar a criança antes e a criança hoje? Sem dúvida, sem dúvida. A criança de antes, né, ela tinha muitas oportunidades de se experimentar no mundo, né, de ver o que tinha habilidade, o que era mais difícil. Brincava, se sujava, corria, subia em árvore, brincava com o cachorro, tinha conflito com o vizinho, tinha que resolver aquele conflito, né? Hoje está tudo muito mais controlado, né? A criança, ela é orientada a brincar de um jeito, muitas vezes ela não é orientada, mas tem um tablet, tem um celular no qual ela vai usar muito do seu tempo ali. Então é uma criança que se experimenta muito pouco. Quando a gente propõe uma série de oportunidades e dá uma chacoalhada nos pais, olha, esse final de semana tem o Viva Campus, vão lá, vão conhecer o planetário, vão conhecer o Jardim Botânico da Universidade, caminhar embaixo, escutar o barulho da folha enquanto caminha. A gente está oferecendo oportunidade para essa criança se experimentar, se conhecer, né, e fazer escolhas baseadas nisso no futuro, né? Não é uma criança que não viveu, então, e nem sempre precisa ter dinheiro para viver tudo isso. Claro. E a ideia é essa, a gente mostrar que Santa Maria tem oportunidades e fazer com que Santa Maria tenha cada vez mais oportunidades, né? Então a gente tem pracinha, tem, como eu falei antes, a universidade, o Sambrás mesmo, ele tem um custo, mas a riqueza daquele lugar, gente, a quantidade de animais que a gente tem acesso lá, e quantos não conhecem o Sambrás? E não conhece o Tatu Bola? Não conhece o Tatu Bola, que nós falamos, um Tatu Bola é um jardim, isso, mexer na terra. Não precisa ir longe para isso, né? Não precisa. Questão da espiritualidade que tu falaste, né? A gente tem profissionais que trabalham com yoga, né? A gente com meditação para criança, e ao mesmo tempo ver tanta criança ansiosa, sem um tempo para se sentir, para respirar,
medicadas muitas vezes, né? E Luísa, criança é um poço de energia. Claro. E essa energia tem que ser dissipada. Bem E aproveitada. se os pais não ajudam a dissipar essa energia, em casa vira uma bomba. E no colégio, Mais ainda. né? E no colégio, Mais ainda. com toda a necessidade que tem de ficar parado, de prestar atenção. Muitas vezes, para prestar atenção em algo que ela não vê sentido em prestar atenção. Exato. Prestar atenção. Prestar atenção em cima de uma tela, né? Uhum. E como essa tela está nos prejudicando. Yeah. No sentido de ver aquela criança aproveitar a vida, né? A vida fora de casa. Tivemos no passado mais liberdade, mais segurança. Hoje é difícil de ter uma segurança, porque deixar um filho sair na rua, quantos carros estão passando hoje na frente? Né? As pessoas que estão passando por ali. Então tem essa dificuldade. Mas o que tu está oferecendo hoje? Está oferecendo dicas. Dicas de lugares que pode ir, que são mais seguros. Exato. E que tem a grama, e que tem a terra, e que tem outras crianças. E tem outras crianças, né, que é a Douglas? sociabilização. É E importantíssimo. o quanto é importante a sociabilização da criança. É isso aí. De ter amigos e não um amigo imaginário. É isso aí. E os pais poderem conviver, as mães poderem fazer trocas também, troca real, frente a frente, né? Não essa coisa de celular. A gente está precisando resgatar isso. Os nossos filhos precisam ver a gente conviver também com outros adultos, a gente dar risada, a gente brincar, largar um pouco esse celular. Exatamente. Né? É o celular que nos ajuda aqui, sim. Sim. A gente tem o WhatsApp, Sim. esse grupo, tem o Instagram, mas vamos colocar um limite nisso. Exato, e tem o momento de usar cada ferramenta. É isso aí. Né? E agora, quem é o responsável pela criança? No segundo bloco, nós vamos falar sobre isso. Até breve. Puxa, olha só. E a gente está aqui pensando assim, quem são os responsáveis, né? Luísa, quem são os responsáveis? Pela criança? É. Tem muito responsável por uma criança, né? Se a gente E eu for acredito pensar. que muitos pensaram que são os pais. Estão também os pais, mas os pais muitas vezes não podem estar todo o tempo com essa Estão criança. ocupados, estão trabalhando? Isso. E precisa? Não E aí, é porque quem, querem, quem né? é que pode dar essa guarda? Tem os que têm babá, tem os professores, tem os avós, tem os padrinhos, os tios. Às vezes tem uma avó, uma vizinha que é uma vó que está louca de saudade do seu neto, está ali com tempo de sobra, está com os jogos, E os que brinquedos. pode ensinar brincadeiras. De antigamente. Exatamente. Então a gente tem que pensar, pedir ajuda, proporcionar para essa criança esse convívio com outras certeza. pessoas. Sem dúvida. Tu viu que a criança não está só escutando, né? Ele só está gostando, escutando. dessa conversa. Nosso mascote. Até mesmo porque com certeza ele vê muitas crianças na frente, né? Ô crianção. Brinquedo. Brinquedo. O brinquedo como esse, o brinquedo como o monta-cabeça. Quebra-cabeça. O monta-cabeça que é o quebra-cabeça. Né? O meu cunhado, quando era pequeno, ele chamava de monta-cabeça, não era quebra-cabeça. Ai, que amor. E se tu for ver, né? Claro, quebra-cabeça no sentido de pensar ali e tudo, né? Mas ao mesmo tempo tá montando. Tá montando. Então, olha que coisa boa que é, né? Pois é.
O que a gente vê, assim, tem muito brinquedo legal, mas o principal é brincar com o que se tem, né? Às vezes você vê tanta criança com tanto brinquedo, né, em casa, e aquela criança não brinca. Hoje a criança precisa ser ensinada a brincar e convidada a brincar. É diferente na nossa época, que a gente não tinha tanta facilidade, né, de ligar uma televisão e ter uma série de estímulos que te mantém todo o tempo ali olhando. Então a gente ia atrás. Então é preciso sim um tempo em que o pai, a mãe se dediquem ou que chamem um amigo para vir para casa, para a criança brincar. Leve essa criança para o contato com outras crianças. Traga esse brinquedo do armário para a sala, né? Sim, explorar mais o mundo lúdico da criança. Sem dúvida, é a criatividade. E aí, às vezes, não ter esse brinquedo estruturado pronto, mas fazer criar, né? Fazer criar. E criar dificuldades também, para que ele possa inovar. Isso. Criando situações novas. Com um brinquedo ou com uma arte, um lápis, uma caneta. As crianças gostam de pintar. E agora vamos falar sobre Espaço Kids. Espaço Kids. Lembra em Santa Maria qual foi o primeiro restaurante que teve Espaço Kids? Lembro. Pode falar, não tem problema. Já... Posso falar? Claro, pode falar. O Frei Pança. Frei Pança. Na época, né, Tomás e André, eles colocaram a situação do Espaço Kids. E outra, monitorado. Monitorado pelos pais que enxergavam pelas câmeras, e tinha a cuidadora que ficava lá cuidando deles. O que acontecia para os pais? Os pais ficavam ali comendo sua pizza, aquele sorvetinho, né, que tinha sorvetinho quente. Como é que é? Sorvete. Merengue. É um merengue de forno. De forno, isso. Isso, acho que até inventou isso também. E as crianças brincando lá. É isso aí. Né? Então, tinha sua tranquilidade, o pai e a mãe. Né? Isso é muito bom, hein, falar sobre isso. Porque outras situações também, recreativas, tá? Daí eu estou falando em festa. As recreacionistas, né? Que não é de longas datas, tá? Veio para mais, né? Vamos dizer assim, 20, 30, talvez 20 anos para cá, de ter recreacionistas, onde brincam com as crianças que estão no aniversário. Porque agora vamos colocar uma situação de hoje. As crianças no aniversário, se descuidar, elas já estão com celular na festa. Sim. E com recreacionistas, não. Eles deixam aquilo ali e as recreacionistas vão criar situações de brinquedo. É interessante, porque aí que a gente vê nessa situação que a criança ela não prefere o celular. Não. Se tem algo atrativo, elas abrem mão do celular. A gente acha que eles preferem o celular. Assim como é muito importante, e aí então no restaurante que tem o Espaço Kids é importante porque aquela criança, se ela já terminou a refeição e não ficou ali com os pais e a mãe, os pais na mesa, ela vai brincar, ela não vai ligar o seu celular ou o seu tablet, né? Que eu acho muito importante também no restaurante. Mas voltando a essa situação, tem muitos avós hoje que acham, meu neto nem tá aí para o que eu tenho para dizer, ele está muito mais interessado no celular. Tenta confirmar se isso de fato é real. Eu, pela experiência que eu tenho, vejo que as crianças querem sim esse contato, querem sim ter a oportunidade também de ser escutado pelo adulto e escutar as histórias. Então, não menosprezem a sua capacidade de interagir com o seu neto. E algo que eu posso colocar em relação, né, aos avós, eles também estão entrando nessa tecnologia. Sim. Né? Sim. Estão se adequando a esse meio, mas com certeza é muito mais experiente e capacitado de fazer o neto se voltar pela atenção dele, né? Porque se tem uma brincadeira, né, pode começar com uma brincadeira ali no celular e por vezes, quem sabe, vão fazer essa brincadeira agora aqui. Como assim, vô? E já tira do celular e já vai começar a levar. Não, mas eu tenho uma brincadeira muito legal. Então vai depender do quê? De aguçar a imaginação da criança. A criança é imaginativa. Ela tenta assim pensar como é que é. E outra, a curiosidade. Tem que explorar essa curiosidade. A criança é curiosa assim como a gente. É um curioso nato. É a mesma coisa assim, ó. Eu tenho uma novidade. Opa, todo mundo quer saber, não é? Fala isso para a criança, Deus o livre.
O que eu tenho aqui dentro do criançando? Puxa. Esconde a mão. Não é vamos difícil, ver o que, né? que tem aqui. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não precisa ser um profissional, né, de criança para fazer disso. Bem pelo contrário. Claro, existem os avós rabugentos. Existe, né? Mas até isso. Mas uma criança vai te dar alegria, vovô e vovó rabugentos, né? Tem que tirar essa rabugice, né? E ter a alegria daquela criança que pode te despertar. Não é? Sem dúvida, todo mundo ganha, né, Douglas? Nesse todo convívio. mundo ganha. Eu digo assim, ó, o neto, ele veio para crescer não só na vida dos pais, mas eu digo que mais na vida dos avós. Porque naquele momento os avós, eles não têm aquela responsabilidade de educar. Bem pelo contrário, eles têm ali aquilo que ele queria fazer com o seu filho ou sua filha. E não teve tempo. E não teve tempo. E não teve maturidade, muitas vezes. Claro, exatamente. E está ali. Né? Visite seu avô e visite seu neto. Adoro isso. Adoro. E é legal a gente falar sobre isso, porque uma vez nós fomos crianças. Né? E hoje nós temos crianças. É isso aí. Dentro de casa. E a importância da nossa criança, né? Porque o que eu noto assim com criançando também? Somos pais e mães que a gente tem muitas vezes uma criança dentro da gente precisando de uma ajuda. Com certeza. Né? E eu fico muito satisfeita de poder estar fazendo esse acolhimento também. Quantas famílias chegam em Santa Maria, né? Famílias de militares, e chegam de paraquedas aqui e não sabem para onde ir, que colégio botar. Às vezes a criança tem alguma necessidade especial também. Então, é muito legal a gente ter essa rede, essa cultura que se criou, que o Criançando tem parte grande nisso, de apoio. Então, o que a gente observa? Uma mãe faz uma pergunta, em menos de 10 minutos, tem pelo menos 3 ou 4 respostas. Que maneiro. Então, isso é muito legal. Eu fico satisfeita e cada vez mais eu quero que as pessoas usufruam disso e façam outros criançando por aí. Com certeza. Né? Luísa, criançando versus inclusão. Bom, isso a gente até criou, junto do Criançando, o Criançando Especial. Porque o que eu observo? As mães de crianças especiais, elas precisam também de um apoio de quem entenda a realidade que elas estão passando. E isso a gente está fazendo agora uma conexão entre essas famílias, trazendo profissionais para esse grupo também, para que esse apoio aumente. Né? Não de forma nenhuma é separar, até porque essas mães estão todas no Criançando, mas elas têm um espaço especial para elas, porque são mães e pais fora de série que merecem todo nossa admiração pela exatamente. barreira, né, que passam, pelo desafio diário que vivem com os filhos. E tem tanta gente para inspirar, tanta mãe para inspirar outras mães e pais. Então eu tenho essa possibilidade também de interação no grupo Criançando. Arroba o Instagram. Arroba Criançando com Luísa Yurin. Anotaram aí? Arroba Criançando com Luísa Yurin. Isso. Isso aí é o Instagram, né? Esse é o Instagram. E agora, uma mensagem para esse público que está nos assistindo, que tu queira deixar plantado, vamos dizer assim, né? Essa semente no coração de cada um. Bom, lembrem que infância só se tem uma vez na vida. Procurem fazer bem para os filhos de vocês, usar da melhor forma possível o tempo de vocês com as crianças em casa, porque certamente vai repercutir no futuro de saúde, de plenitude dessa criança e numa sociedade mais equilibrada. Essa é a minha mensagem de hoje. Maravilha! Olha, e o Criançando concorda com a Luísa, viu? Não pode esquecer. Adorei ele. Então. É um mimoso. É um queridão. Luísa, muito obrigado. Obrigada, Parabéns Douglas. pelo teu projeto. Parabéns pela tua iniciativa. Parabéns pela essa mente empreendedora, que tu quer o bem de todos, tu quer ajudar as pessoas. E isso vem de um espírito nobre.
Muito Não bom. podemos deixar de falar disso, porque quando a gente vem para esse mundo, nós vimos para uma missão. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber qual é a nossa vocação e qual é o nosso propósito. O porquê também, porque a gente veio aqui. A Luísa tem esse propósito de ajudar pessoas. O Douglas, ele tem esse propósito de ajudar pessoas. Através do Criançando, através do Fala Doctor. E você? Que legado vai deixar aqui nesse mundo? O legado que vocês pensam que é só filho é muito mais do que isso. É o que está por detrás dos filhos. É aqueles valores importantes, seus princípios de valorização, mas também saber amar um ou outro, né? Fazer com que essa criança, e falar em criança, ela já veio pronta para esse mundo. Né? Para quem já leu a respeito de crianças cristais, índigos, essa criança já veio pronta para o mundo. O que nós não devemos fazer é estragá-las, né? Apenas nós temos que orientá-las, mas elas vieram prontas. E outra, se nós deixássemos hoje as crianças que estão vindo para esse mundo, o mundo estaria salvo. Com certeza, e digo com certeza, estaria salvo. Mas tem pessoas que não foram crianças no passado e que vieram com propósitos diferentes. Propósito de destruir. Então, não destrua essa criança que tem dentro de si. Lembre que a chama que vem de dentro, ela vem numa essência. E essa essência jamais deve apagar. Porque é com essa essência que nós temos que nós podemos manter um mundo mais saudável, um mundo sem guerra, né? E estragar uma infância é estragar a vida de uma pessoa. São fases. Cada fase bem vivida, do 0 aos 7, dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21 e depois o adulto. Então pense nisso. Pense nisso. E se um dia você quiser colocar o que você pensa no Fala Doctor ou lá no Criançando, coloque. É isso que a gente quer, um feedback. Uma boa noite e até a próxima.